Fala, redipilados e redipiladas, tudo beleza com vocês? Hoje a gente vai bater um papinho rápido aqui sobre esse lance da Suprema Corte Americana ter derrubado a lei de Joe Biden que obrigava as grandes empresas americanas a vacinar os seus funcionários, ok? Então, qual é a diferença da Suprema Corte Americana para a Suprema Corte Brasileira? A gente vai saber tudo isso aqui no meu vídeo já já. Roda a vinheta! Bem, galera, como muitos de vocês já devem saber, a Suprema Corte Americana derrubou uma lei que Joe Biden havia sancionado, que obrigava as grandes empresas americanas, as empresas com mais de 100 funcionários, a vacinar os seus funcionários. É obviamente que isso também lá nos Estados Unidos gerou uma controvérsia, né? Algumas pessoas eram a favor, outras pessoas eram contra, e esse assunto, como não poderia deixar de ser, chegou na Suprema Corte Americana, porque lá eles tratam apenas e tão somente de assuntos constitucionais, ok? Então quando chegou lá, eles derrubaram. Mas eu vou ler aqui para vocês uma matéria do site Conexão Política e depois eu volto para comentar. Suprema Corte dos Estados Unidos bloqueia a decisão de Biden de impor vacinação das empresas. A Suprema Corte dos Estados Unidos bloqueou nesta quinta-feira 13, ontem, a decisão do presidente Joe Biden de impor vacinação contra a Covid-19 nas empresas com mais de 100 funcionários. Pelo documento da portaria, funcionários não vacinados deveriam fazer testes semanais para saber se estavam positivados ou não. A medida tinha sido comemorada pelos democratas. Os parlamentares de esquerda adotaram o tom da ação como representação de compromisso do governo em torno do combate à pandemia. No entanto, com a sentença de hoje, a decisão judicial tem sido encarada como derrota amarga contra Biden. Ainda conforme o texto da Suprema Corte, fica mantida a obrigação de vacinação para funcionários de instituições sanitárias que recebem fundos federais. Ok? Então vamos lá. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que Joe Biden teve uma derrota fragorosa na Suprema Corte, porque os democratas acreditavam que iriam manter essa lei de Joe Biden, que ela passaria também na Suprema Corte, a lei que obrigava todas as empresas com mais de 100 funcionários a se vacinar. E a lei foi derrubada. Sabe por quê? Porque lá nos Estados Unidos da América tem uma Suprema Corte que se respeita. Tem uma Suprema Corte que não faz política rasteira, barata e vagabunda. Tem uma Suprema Corte que se atém apenas e tão somente a decisões constitucionais e não fica metendo o bedelho no executivo e no legislativo, como é comum aqui no Brasil. Como eu gostaria que a Suprema Corte brasileira fosse assim, meu Deus. Como nós gostaríamos, não é mesmo? Pois a gente sabe que aqui a nossa Suprema Corte é o principal partido de oposição do Brasil hoje em dia. Porque qualquer bosta, qualquer merda que aconteça lá nos meandros da política, esses filhos da puta da esquerda, liderados por PT, PSOL, PCdoB, PDT, PSB, essas bostas de partido político, judicializam todas as questões. E o que é que acontece quando cai no judiciário? Quando cai lá na Suprema Corte, no Supremo Tribunal Federal, via de regra, eles acatam tudo aquilo que esses partidos pedem lá na Suprema Corte. Mas sabe por que eles acatam? Porque esses ministros foram indicados por corruptos, ladrões e vagabundos, do quilate de um Luiz Inácio Lula da Silva, condenado em três instâncias, respondia a mais de 17 inquéritos. Alguns pelo próprio Supremo Tribunal Federal foram extintos. Outros voltaram para a primeira instância para serem julgados outra vez. Então esse Supremo Tribunal Federal foi indicado por bandidos.
por corruptos, vagabundos e descarados, do naipe de uma Dilma Rousseff, essa inepta, essa jumenta, essa vagabunda que se cair de quatro não levanta nunca mais na vida. Outros ministros, outro ministro, o ministro Alexandre de Moraes, foi indicado por outro corrupto, que foi preso, Michel Temer, esse vagabundo descarado, que passou um tempo lá na Polícia Federal, preso. Então, como é que a gente pode ter uma Suprema Corte isenta? Como é que a gente pode ter uma Suprema Corte em que o povo brasileiro confie, se eles foram indicados por ladrões e vagabundos e descarados? Como? E é por isso que uma notícia dessa, da Suprema Corte americana, é uma excelente notícia para o mundo. Porque mostra que mesmo a esquerda crescendo nos Estados Unidos, lá ainda tem uma Suprema Corte. Lá a lei ainda funciona. Lá não é o presidente que faz o que quer e fica por isso mesmo, não. Lá as coisas têm que andar conforme a Constituição. E no Brasil a gente sabe que não é assim. No Brasil, todos os dias a Suprema Corte invade o terreno de uma outra... de um outro poder, digamos assim, como é o Executivo e o Legislativo. Aqui, a Suprema Corte cria leis, inventa inquéritos inconstitucionais, inventou agora o crime de opinião, que não tem no Código Penal, não tem na Constituição o crime de opinião. Aqui no Brasil, até esses desgraçados inventarem que o crime de opinião, as pessoas podiam falar o que quisesse de quem quisesse. Se você se sentiu ofendido, se você acha que sofreu uma calúnia, uma injúria, uma difamação, você processa o cara. Mas agora não. Agora a Suprema Corte, invadindo o território do Legislativo, criou uma lei, que é a lei das fake news, que é a lei que criminaliza a opinião, e está metendo todo mundo na cadeia. Foi assim com Eduardo Silveira, o deputado, foi assim com Roberto Jefferson, foi assim com Evaldo Eustáquio, com Zé Trovão, com Sarah Winter. Foi assim também no inquérito das fake news, que eles perseguiram Terça Livre, que eles fecharam o meio de comunicação em plena democracia, porque a gente sabe que não está vivendo a democracia. Hoje a gente vive sob um Estado bolivariano, graças a essa merda que a gente tem aí hoje em dia, de judiciário. Então, quando a gente vê que a Suprema Corte dos Estados Unidos bloqueia uma decisão do presidente Joe Biden, aonde ele desobriga que as grandes empresas se vacinem, a gente tem que ficar feliz. Mas é uma pena que isso não vai chegar ao Brasil. Tudo que é merda que acontece nos Estados Unidos, Black Blocs, Black Lives Matter, todas essas bostas esquerdistas chegam no Brasil. Mas isso aí, que seria bom chegar, não vai chegar. Porque a gente sabe que a nossa Suprema Corte é uma Suprema Corte bolivariana indicada por corruptos, como eu já falei. Então só nos resta mesmo, como eu falei ontem na minha live, e sugiro a vocês que quem não assistiu a minha live de ontem, por favor assista. A live é um pouco extensa, mas você vai lá fazer seu cafezinho, comer alguma coisa e bota para ouvir a live. Ontem na live eu falei sobre liberdade, expliquei o que é liberdade, liberdade de ir e vir, liberdade religiosa, liberdade de imprensa, liberdade de reunião. Todas essas liberdades que foram tolhidas, foram retiradas de nós brasileiros pela Suprema Corte brasileira. Então vale a pena você assistir essa minha live, ok? Então é isso, galera. A Suprema Corte americana está agindo em nome da lei e a nossa Suprema Corte brasileira age fora das quatro linhas da Constituição.
consequentemente, age fora da lei do meu humilde ponto de vista, ok? Então é isso. Se você curtiu esse vídeo, compartilhe, comente, dê o like, porque isso ajuda a aumentar a relevância do meu canal Didi Red Pill para o YouTube e assim ele pode indicar meu canal para outras pessoas, ok? Se você quiser se inscrever no meu Instagram, o meu Instagram é @AdrianoDidiCastro. Me siga lá também no Instagram, por favor, porque também lá vamos destruir a narrativa esquerdopata que domina, infelizmente, também essa plataforma, essa rede social. E se você curte meu conteúdo, quer ajudar esse canal a crescer, quer me ajudar a fazer com que esse canal tenha melhores condições técnicas, por favor, faça um Pix aqui, colabore com qualquer quantia. A minha chave Pix é didiredpill@gmail.com e qualquer quantia será bem-vinda para a manutenção desse canal, ok? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!